Glória a Deus. Amém, abençoados. Graça e paz aos irmãos presentes. Vocês que estão aqui também ao vivo agora pelo YouTube, sejam muito bem-vindos, tá bom? Vamos crescer na graça e no conhecimento do nosso Deus. Aproveita, você que ainda não se inscreveu, não custa nada, tá bom, irmão? Inscreva-se no canal, marque o sininho para receber as notificações. E vocês que já fazem parte aí, já compartilham, vocês comentam, muito obrigado pelo apoio, muito obrigado por estarem conosco, compartilhando essa mensagem que edifica as vidas. Queridos, esse é o tema, amém? Esse é o tema, o banquete e os convidados para as bodas. Eu não sei vocês, mas quando eu estive no sistema religioso, eu ficava muito preocupado quando os pregadores liam a parábola das virgens, quando os pregadores liam a parábola acerca das bodas, do casamento. Por quê? Porque eles liam uma parábola. Eles liam uma parábola. Só que eles aplicavam no sentido literal. E aí é que mora o problema. Você lê uma parábola e aplicar aquela parábola, aquela história, como se fosse no sentido literal. E aí por muitos anos, eu e 90% do povo de Deus que viveu lá dentro, ficavam apavorados. Bom, então eu tenho que dar meu jeito para conseguir o meu azeite. Porque se o Senhor voltar e eu não tiver com o bendito do azeite, eu estou frito. Eu tenho que dar meu jeito para conseguir o meu óleo ungido. Por quê, irmão? Porque Jesus disse que as virgens, elas precisam estar preparadas, as prudentes. Mas em contrapartida, as loucas, elas vão estar desprevenidas, vão estar sem azeite, aquela coisa toda, aquela história. E o povo fica voando sem entender. Então, observe esta mensagem. É mais uma forma de você pregar e falar sobre a soberania de Deus, a predestinação, agora por meio das parábolas. Então, existe várias linhas de você explicar a eleição de Deus, a predestinação de Deus. E por meio das parábolas, é um dos pontos mais difíceis que o sistema religioso tem de entender. E por quê? Justamente porque eles querem levar no sentido literal. Mateus capítulo 22, versículo 1 e 2. Então Jesus, tomando a palavra, tornou a falar-lhes em parábolas. Então Jesus estava dando uma mensagem direta, exata? Não. Jesus tomou a palavra e começou a falar-lhes em parábolas. Jesus por muitas vezes falava em parábolas para o povo, e os discípulos entendiam, e os discípulos diziam assim: mestre, por que a nós é nos dado a compreender os mistérios do reino de Deus e a eles não? Então havia um grupo que não entendia a mensagem por meio das parábolas. Em contrapartida, haviam pessoas, discípulos, filhos de Deus, que conseguiam entender. Jesus conta a parábola do joio e do trigo,
E aí os discípulos se aproximam, mestre, nos explica esta parábola. Algumas eles tinham dificuldade, e Jesus sentava com eles e dizia, a mensagem é assim, no reino de Deus será assim, porque o reino não tinha sido ainda estabelecido. A vocês é dado a conhecer, a eles não. Era uma parábola. Porque o livro de Apocalipse, ele é todo em parábola, em figura de linguagem, em força de expressão. É uma mensagem codificada, porque tinha um endereço certo, as 7 igrejas da Ásia Menor, que hoje ficaria na Turquia. Era para aquelas 7 igrejas que estavam ali localizadas. E hoje nós conhecemos aquele país como a Turquia. As igrejas de Apocalipse ficavam lá. E a mensagem de Apocalipse foi para aquela geração e para aquele povo. Porque era uma parábola. Aquele povo iria entender. Porque eu não vou mandar uma carta para o meu amigo ou para minha esposa, direcionada a ele ou a ela, e outra pessoa ler e dizer, o irmão Elcio está escrevendo para mim. Não, eu escrevi ou para ele ou para ela. A carta tem o endereço certo. Então Jesus tomou a palavra e tornou-lhe a falar em parábolas, dizendo, o que foi que Jesus disse? O reino dos céus, ou o reino de Deus, é semelhante ou é exatamente? Semelhante. Então é uma parábola. O reino dos céus é semelhante a um certo rei que celebrou as bodas de seu filho. E aí o sistema religioso já vem. Mateus 22:3. E enviou os seus servos a chamar os convidados para as bodas. E estes, os convidados, não quiseram vir. Então Jesus disse que o reino do céu era semelhante a um rei que fez as bodas para o filho, e ele pegou seus servos e enviou para convidar. Vá lá, convide aí, traga. Só que os convidados não aceitaram, não quiseram. 22:4, Mateus. Depois enviou outros servos. Olha a sequência. Enviou primeiro certos servos. Os convidados não aceitaram o convite. Aí ele foi e enviou outros servos. Olha a mensagem, olha a sequência. Depois enviou outros servos dizendo, dizei aos convidados, eis que tenho o meu jantar preparado. É uma parábola. Os meus bois e cervados já mortos, e tudo já pronto. Vinde as bodas. Está tudo pronto. Venha às bodas. Olha, é uma parábola. O reino dos céus é semelhante. Não é exatamente, é semelhante. Porventura Jesus fez uma festa de casamento, ou Deus fez uma festa de casamento para Jesus casar e matou boi, colocou comida na mesa para os convidados comerem. Não, irmão, porque é uma parábola. É semelhante. Ele está dando a entender a uma mensagem. Existe uma mensagem aqui que Jesus de Nazaré, por causa do cumprimento da lei, ele não falava abertamente, mas os seus discípulos já conseguiam discernir. Jesus dizia, ouvir e entender. É para ouvir e entender, não é apenas ouvir. Ouvir todo mundo ouve. O problema, a questão é entender a mensagem. Vinde as bodas. 22:5 e 6. Eles, porém, não fazendo caso, foram um para o seu campo. Olha lá os convidados. Foram convidados. Mas um para o seu campo, outro para o seu negócio.
E os outros, apoderando-se dos servos que foram enviados a convidar, os ultrajaram e mataram. Que isso? A mensagem do reino. Jesus enviou. Deus no Antigo Pacto enviava os profetas, eles não recebiam a mensagem, matava. Jesus veio, enviou os seus apóstolos, eles não receberam a mensagem, o que foi que eles fizeram? Mataram os apóstolos, mataram os seus servos. E, consequentemente, dentro da história, sempre foi assim. Todos os profetas que Deus enviou foram mortos. Os apóstolos que Jesus enviou foram mortos. Por quê? Porque havia convidados que não aceitaram. Jesus disse, João, livro histórico de João, capítulo 1, versículo 11, ele veio para os seus compatriotas, para os judeus, para Israel, e os seus não receberam. E por que não receberam? Disse Paulo aos Romanos, capítulo 9, porque nem todos que são de Israel são israelitas, porque nem todos que são da descendência de Abraão são filhos. Ah, mas foram convidados, vamos entender. Mateus 22, 7, olha lá. E o rei, tendo notícia disto, encolarizou-se, ficou enfurecido, e enviando os seus exércitos, destruiu aqueles homicidas, e o quê? Incendiou o quê? É uma parábola que tem uma mensagem oculta. Daniel, capítulo 9, versículo 22 ao 27, estava profetizado que Deus ia levantar um príncipe de outro povo para destruir a cidade santa e, consequentemente, destruir o santuário dos judeus. Mateus capítulo 24, versículo 15, Jesus faz menção da mensagem de Daniel, assim como profetizou Daniel. Jesus contando a parábola, ele está dizendo, dando a indicativa que dentro da história do cristianismo, dentro daquela era, dentro daquela geração, haveria isso aqui, um acontecimento histórico. Anos 70 da era cristã, Tito invade Jerusalém com o exército romano, destrói, incendeia aquela cidade. Historicamente, mais de 1 milhão de judeus foram mortos, fora aqueles que foram levados escravizados. E a cidade é destruída, incendiada, juntamente com o templo. Castigo, juízo de Deus. Olha a parábola, ganhando uma forma. Mateus 22, 8. Então diz aos servos, as bodas na verdade estão preparadas, mas os convidados não eram. Certo. Ide por todo mundo pregar o evangelho a toda. É para pregar quem? A todos. Essa era a mensagem do reino de Deus. Ide por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura. Por quê? Porque você, Pedro. Por quê? Porque você, Tiago. Por quê? Porque você, João. Por quê? Porque você, Lucas. Por quê? Porque você, Mateus. Não vai encontrar um nome na testa. Esse é filho de Deus e esse não. Esse é filho de Deus e esse não. Você vai pregar a toda criatura. Quem crer são dignos das bodas. Quem crer vai fazer parte do banquete. Quem crer vai estar bem vestido para a festa nupcial. Eu casei. E juntamente com a minha esposa, nós selecionamos quem nós íamos convidar para a nossa festa. Você sabia que teve pessoa que eu convidei, que eu nem queria convidar? Foi vocês não, viu? Mas por que nós convidamos e nós nem queríamos convidar? Porque me deu vontade de convidar.
Porque, por ser tão humilhado no passado, eu queria dar o gosto àquela pessoa, sabe aquele gostinho mesmo, dizer aí, ó, venha participar da minha festa, venha comer, venha encher a pança. E essas pessoas tiveram que sair depois dizendo, rapaz, o casamento do irmão Elcio foi uma bênção. O casamento foi meu, então eu convidei quem eu quis. Em contrapartida, havia pessoas que queriam irem no meu casamento, mas eu não convidei. Eu soube de uma senhora que ela já até tinha comprado um vestido. E eu já estava com o convite em mãos, já com o nome dela, não posso falar, né, irmão? Eu ia mandar para aquela irmã. Só que aquela abençoada, uns dias antes do meu casamento, ela chegou para mim e disse, irmão Elcio, você tem certeza que Deus está nesse negócio? Ih, sua esposa tem uma tatuagem na perna, viu? Aí eu cheguei para minha esposa e disse, não vou convidá-la. Não convidei. Não sei aonde ela usou o vestido, mas eu não convidei. O casamento era meu, irmão. O casamento era de Jesus. Ele disse, ide, pregai a toda criatura, chame a todos. Só que havia pessoas que seriam chamados pelos servos que não eram dignos de estarem no casamento. Ah, irmão, então aí agora entra o livre-arbítrio. Ele convidou todo mundo e simplesmente os servos não quiseram ir. Tá bom, vamos lá. Não eram dignos, não foram porque não eram dignos. Mateus 22, 9, acompanhe comigo. E depois, olhe, as saídas dos caminhos e convidai para as bodas a todos os que encontrardes. Sabe o que é isso? A graça de Deus. Vá e convide a todos que vocês encontrarem. É religioso? Não. Venha. É religioso? Sou. Venha a si mesmo. Ah, mas eu sou daquela religião ali que faz sacrifício. Não importa, pode vir. É pela graça. Ah, mas... Não, é graça, é a graça de Deus, é o favor de Deus, é para convidar todos. Não é para fazer acepção, é para convidar todos. Observando que já havia alguns que não eram dignos de estarem ali. Aí ele disse, vai, convide a todos. Estou sem som aqui, né? Convide a todos. Quem encontrardes. Olha lá, Mateus 22, 10. E os servos, saindo pelos caminhos, quem são esses todos, irmãos? Ajuntaram todos quantos encontraram, tanto maus como bons. Ah, não, a salvação é para mim porque eu sacrifico, porque eu dou meu dízimo, porque eu busco a Deus no monte, porque eu me consagro, porque eu oro, porque eu jejum. É para convidar tanto maus como bons. Pela graça sois salvos, mediante a fé. Isto não vem de vós, é um dom de Deus. Não vem das obras, se você fez o bem ou o mal, para que você não venha se gloriar. Então convide tanto maus como os bons. Lembrando sempre, é uma parábola. A festa nupcial foi cheia de convidados. Eu não posso pegar essas parábolas e lançar para o meu futuro ou para o nosso futuro. O problema é que as pessoas pegam essas parábolas e lançam para um futuro tão distante que eles morrem, vem geração e vai geração, e eles estão aí achando que esse casamento ainda vai acontecer e que você precisa estar preparado para quando ele te convidar, você está apto a entrar nas bodas do Cordeiro. Não, irmão. O casamento já aconteceu.
Ele estava dando uma parábola acerca do reino que seria implantado. A aliança foi na cruz, quando Jesus disse, está consumado. Houve um casamento perfeito de Cristo com a igreja. Isso aqui é antes da cruz. E antes da cruz, Jesus já sabia quem eram os convidados dignos e quem eram os indignos de entrar ou entrarem nas suas bodas. Mateus 22:11. E o rei, entrando para ver os convidados, sempre lembrando, tá bom? É uma parábola, não absorva no sentido literal. E o rei, entrando para ver os convidados, viu ali, entre os convidados, um homem que não estava trajado com veste de núpcia. Então, entre eles, havia um homem que não estava vestido com vestes de núpcia. Não estava vestido com vestes de núpcia. E o que foi que o Senhor falou? Mateus 22:12. E disse-lhe, amigo, olha o que o rei disse. Problema aí? Amém? Tivemos um probleminha aqui na internet, vamos retomar. E disse-lhe, amigo, como entrastes aqui, não tendo veste nupcial? E ele emudeceu. Então alguém estava ali entre os convidados, mas não estava vestido para aquela festa adequadamente, não estava a caráter. Então, amados, a religião, de um modo geral, elas querem embutir na mente do Filho de Deus que é você que precisa estar a caráter para a festa. E eles dizem assim, como é que está as suas vestes? E aí o povo fica desesperado, porque, mas eu não sei o tipo de roupa que eu vou... Quando você é convidado para ir em um casamento, você já tem mais ou menos na mente o tipo de roupa adequada que você vai estar naquele ambiente. Quando você vem para um ambiente, não estou aqui espiritualizando roupa, mas quando você vem para um ambiente onde a igreja se reúne, você tem em mente o tipo de roupa mais adequado para estar em um ambiente como esse. Quando você vai diante de um juiz, de um tribunal, você tem em mente o tipo de roupa que você vai estar. Isso é natural nosso. Você vai numa praia, você sabe. Você vai no shopping, você sabe. Então a religião pega esta parábola e eles colocam culpa na vida dos filhos de Deus. Como é que estão as tuas vestes? Você está bem vestido para quando o Senhor tocar a trombeta e vir buscar o seu povo? Porque se você não estiver bem vestido, você vai ficar de fora. Havia alguém entre os convidados que não estava vestido adequadamente. Lembrando que é uma parábola, nós entendemos que entre os convidados, voltando um pouquinho ao Nazareno, havia um convidado indevido, Judas. Ele estava entre os convidados, mas o Senhor sabia bem que era Judas. Esse homem aqui é Judas, irmão? Não. Mas eu estou dando só um exemplo de quem estava ali entre os convidados. Jesus chamou os 12, e um dos 12 Jesus disse que era um diabo. Judas não estava vestido adequadamente para estar naquela festa. Mas ele foi o quê? Convidado. Ele tinha que estar ali por causa de um propósito. Então muitos são chamados, mas nem todos estão vestidos dignamente para o banquete, ou estavam, melhor dizendo, vestidos dignamente para o banquete, para o casamento que iria acontecer na cruz. Quem está entendendo? Olha lá, Mateus 22, 13 e 14. Disse então o rei aos servos, amarrai-o de pés e mãos, levai-o
e lançai-o nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Porque muitos são, mas poucos... muitos são chamados para o casamento. Mas poucos são os escolhidos, porque quem casou, ele tem o direito de escolher seus convidados. Ele mandou os servos convidar, mas na hora de entrar, muitos foram chamados, mas poucos eram os escolhidos para fazerem parte do banquete. Amém? Mas eu tenho muito dinheiro. Eu quero entrar nesse banquete. Não entra. Eu sou muito sábio. Eu tenho faculdade de teologia. Eu sou doutor em divindade. Muitos diziam assim para ele: em teu nome eu expulso até demônios. Em teu nome eu curo até os enfermos. Como é que eu não vou entrar nesse casamento aí? Jesus disse: apartai-vos de mim, maldito. Vós que praticai o quê? A iniquidade. Eu não vos... Mas eles foram chamados. Em teu nome eu expulso o demônio. Em teu nome eu curo enfermos. Em teu nome nós profetizamos. Jesus disse: eu não conheço, o casamento é meu, entra quem eu quero. Está entendendo a parábola agora? Vocês estão entendendo o manto? Como diz o sistema, estão entendendo o mistério? Irmão. Então não é para a lei aplicar para o nosso futuro. É um fato consumado. É de algo que foi otorgado no Espírito, não é para a carne. Porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Mateus 25, 1 e 2. Outra parábola das virgens, vamos lá. Então o reino dos céus será, olha o emprego do verbo, para o futuro. O reino não tinha ainda sido implantado. Aqui é antes da cruz e também antes do ano 70, que foi a consumação de todas as obras com a questão da queda do templo e os sacrifícios de um modo geral, veio a não mais vigorar. Então o reino dos céus, ou o reino de Deus, será semelhante, parábola, a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do noivo. E 5 delas eram o quê? Loucas. 5 delas eram prudentes e 5 loucas. Olha, irmão, era 10 virgens. 5 eram prudentes. Aleluia! Quem tem azeite? Quem tem azeite da glória? Quem tem azeite da glória? Aí aqueles mais assanhadinhos. Oh, glória! Tô cheio de azeite, irmão. É tanto azeite que chega baba no irmão. Eu tô cheio de azeite, irmão. Aí aqueles irmãos mais, que eles chamam de tradicionais, né? Mais quietinho. Aquele irmão que malmente abre a boca para se expressar de alguma forma sonora. Mas está ali com o coração cheio de Deus, aquebrantado. Às vezes chora ali sentindo a graça, o amor de Deus. Aí o que está cheio de azeite, Deus está me mostrando que essa irmã está na prova. Eu cansei de ser vítima disso. Às vezes no meio dos louvores, ou na mensagem, eu estava, sentindo mesmo aquela graça, aquele amor de Deus por mim. Eu chorava, alegre. E aí vinha esses pseudos azeiteiros, esses homens cheios de azeite. Deus vai te dar vitória, vaso. Ele vai te tirar desse momento de angústia. Eu ficar comigo, que angústia, irmão? Eu estou aqui feliz com Cristo. Eu estou chorando de tanta alegria que eu estou aqui no meu coração. Pelo cuidado, pelo amor de Deus com a minha vida. O abençoado está dizendo que Deus vai me tirar do vale. Não, me deixa nesse vale aqui. Por quê? Porque o cheio de azeite é o que está preparado. Então 5 eram prudentes. Tinha azeite na lamparina.
Não sei onde foi que eles inventaram essa lamparina aí para dizer que é eles. E 5 eram loucas. É uma parábola, vamos lá. Mateus 25, 3, 4. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. Cuidado, meu irmão. Muitas vezes, você está com a lâmpada, mas está faltando azeite. Quem já viu isso? Ô, irmão, conta essas histórias, a gente fica preso e fundamenta a nossa fé em areia. Porque o sistema religioso, eles ignoram uma palavra revelada. Porque a base dele é superficial. É a história de Davi e Golias, é a mulher do fluxo de sangue, é a parábola das virgens. Essa semana foi da virgem, amanhã é do Zaqueu, semana que vem é da mulher do sangue. E aí vai contando história, lorota. E aí criam-se ministérios centenários, fundamentados em quê? Em histórias, em parábolas. Aí fica fácil. Agora, uma palavra revelada de entendimento, de conhecimento, eles dizem assim: que novidade é essa aos nossos ouvidos? Coisas estranhas nos trazem. Porque eles querem ficar presos aqui no azeite, na botija, na virgem. Não sai disso. Então é fácil, irmão, alugar um espaço e botar o nome Igreja Evangélica e dá-lhe Salmo 23 e parábola da virgem. Enriquecendo. Mas e o azeite, irmão? Vamos voltar aqui o caso. Mateus 25, 5, 6. E tardando o noivo tardou. Tosquenejaram todas dormiram. Tosquenejaram todas e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor. Aí vem o noivo. Saí ao encontro. À meia-noite, irmão, a trombeta vai tocar. Se você não tiver com azeite na lamparina, você fica, porque o noivo está vindo buscar noiva. Ô glória! À meia-noite, Jesus de Nazaré dizia: ninguém sabe a hora e o dia que ele vem, né? Em juízo, em glória, para que isso fosse de fato consumado. Mas a parábola, que é uma parábola, à meia-noite, ninguém ia esperar o momento exato. Todas tinham o quê? Tosquenejaram e tinham adormecido. Estavam dormindo. Isso te faz lembrar alguma coisa? Mateus, capítulo 24. Jesus disse: vigiai. Porque na vinda do Filho do Homem, na grande tribulação, como profetizou Daniel, os que estiverem no campo, não volte para casa. Os que estiverem em casa, fuja para os montes, se escondam. Ai, coitado das grávidas e das que amamentarem naquele, porque o noivo vai chegar à meia-noite, ninguém sabe o horário. Era a manifestação do Filho do Homem, era o juízo de Deus sobre Israel. Quem tiver preparado com azeite na botija, vai estar nos montes. Quem tiver nos seus trabalhos, não volte naquele dia, porque haverá uma grande tribulação, como jamais houve, e acabou o mundo, como jamais haverá. O mundo continua. Orai para que a vossa, o quê? A vossa fuga ou a vossa ida para o céu? A vossa fuga. Orai para que a vossa fuga, vocês vão fugir. Mateus 24, todo o contexto. Orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno. E agora, pregador da lei? E agora você que futuriza tudo?
Jesus, na sua concepção, não pode vir quando for inverno. Orai para que também não aconteça no dia de sábado. Judeus tinham a prática de guardar o sábado, e no sábado, o pior, a cidade era fechada os portões. Se já houve matança, imagine se acontecesse no inverno e no dia de sábado, e coitado das grávidas, daquelas que estavam amamentando. Loucas e prudentes. As prudentes, os filhos de Deus, estariam atentos. João disse: está próximo. Pedro disse: está próximo. Paulo disse: está próximo. Todo mundo ligado, não sei o dia, não sei a hora, não é meia-noite, ali é uma parábola, mas ele está chegando, o juízo está vindo. As ovelhas vão ser colocadas à direita, na linguagem do Nazareno, e os bodes à sua esquerda, espiritualmente falando. Separação. Os espíritos aperfeiçoados já estão no Pai. Os condenados à perdição já foi decretado. Creu, salvo. Não creu, condenado. Era o juízo de Deus sobre aquele povo. Essa é a leitura das parábolas. À meia-noite ouviu-se um clamor. Aí veio o noivo, saí-lhe ao encontro. Mateus 25, 7 e 8. Então, todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. Olha o que Jesus está profetizando. Não tinha acontecido ainda. É uma profecia do Nazareno por meio de parábolas. E as loucas disseram às prudentes: dá-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. O que era que estava se apagando? A fé deles. Porque Jesus disse lá em Mateus 24: por aumentar-se a iniquidade, muitos se esfriarão. Não acreditavam mais. Então os discípulos diziam: o reino está chegando, o reino está próximo, o juízo de Deus está vindo, o dia do Senhor está chegando, a vinda do Senhor sobre as nuvens vai acontecer em breve. Não é para o nosso futuro, era em forma de juízo. Ezequiel tinha profetizado, Daniel tinha profetizado, Jesus confirmou a profecia de Daniel, e muitos já estavam ali, naquele tempo da história, ligados, mas muitos estavam displicentes. Muitos estavam. Alguns disseram, e Pedro fala isso na sua carta: cadê o Senhor que vocês disseram que não ia tardar? Cadê o Senhor de vocês que não vem? Desde quando o mundo foi fundado, todas as coisas acontecem, e vocês estão dizendo aí que ele vem? Aí Pedro disse para eles: vocês não sabem que para o Senhor 1000 dias como 1000 anos? E um dia como 1000 anos? Pedro estava querendo dizer que Jesus vinha 1000 anos depois? Não! Pedro só estava dizendo que a contabilidade de Deus, o tempo de Deus, o kairós de Deus, não está limitado à cronologia humana. Pedro estava dizendo, ele disse que vem, ele vem. Mas vocês estão dizendo que ele não vem, porque está demorando para vocês. Mas Pedro sabia que ele vinha, e Pedro morreu antes dele vir em glória. Paulo sabia também que ele vinha, e Paulo disse: nós, o que ficarmos vivos, seremos transformados. Mas Paulo morreu antes disso. Foi. E então? E as loucas disseram aos prudentes: dá-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. 25:9, Mateus. Mas as prudentes responderam dizendo: não seja caso de que nos falte a nós e a vós, e diante aos que vendem, e comprai para vós. É uma parábola. E diante aos que vendem. Vocês perderam o azeite, foi? Estou conjecturando aqui, não estou forçando o texto não, só para dar uma ideia melhor para você compreender. Faltou azeite, é uma parábola, não é literal. Faltou azeite para vocês? Você quer o meu azeite? Não, irmão, eu não posso te dar da minha fé. A fé de Cristo está em cada um de nós, desenvolva. A fé que eu tenho é de Cristo, a fé de Cristo está em cada um de nós. Mas o nível
de compreensão, de entendimento, de confiança que eu tenho em Deus, é minha. Cada um desenvolva a sua. Me dê desse azeite porque eu não tenho. Aí as prudentes disseram, não, para que não falte a vocês e a mim. E a nós. Vá, aqueles que vendem. Tem servo aí vendendo ainda. Vendendo. Tem servo anunciando. Eles estão aí vendendo. Era uma parábola. Infelizmente hoje aplicaram literalmente. Estão vendendo a palavra de Deus, né? É uma parábola, irmão. Vai para quem tem a notícia do reino. Vai se encher da esperança. Porque senão ele vem, e ele veio, e muitos estavam desapercebidos. Parece uma mensagem complexa. E porque, como eu falei, muitos levam as parábolas ao pé da letra. Mas é uma mensagem oculta. Nós não podemos literalizar isto. Mateus 25:10. E tendo elas ido comprar o azeite, né? Chegou o noivo. E as que estavam preparadas entraram com ele para... Olha lá. Viu? Nós lemos a parábola das bodas do casamento e agora estamos nas virgens. Mas tudo aplica para o mesmo lugar. Para as bodas, para a festa. E fechou-se a porta. Aceita Jesus, meu irmão? Porque senão a porta vai fechar. Ele diz assim, vai chegar um dia que a palavra vai ser tomada. Vai chegar um dia que o Espírito vai ser tirado. E aí vão procurar o Senhor e não vai achar. Irmão. Já aconteceu, porque hoje não é isso aqui que vai ser tomado, não. Toma, carrega. As leis do Espírito de vida estão dentro de nós. Não é aqui, não. Aqui é apenas para a gente ter uma informação daquilo que já está no nosso espírito. Que Jesus colocou. Quem não tem essas leis do Espírito, disse Paulo aos Romanos, capítulo 8, versículo 9. Quem não tem o Espírito de Deus, o tal não é de Deus. Porque sois filhos, disse Paulo aos Gálatas 4:6. Ele enviou aos vossos corações o Espírito de seu Filho, que clama, Abba, Pai. Então, essas leis já estão dentro de cada um de nós, amém? E agora, irmão, fechou-se a porta. Quem está fora não entra, quem está dentro não sai. É assim mesmo. Quem é salvo é. Quem não é, não é. Quem é salvo não perde a salvação, já está dentro. Quem não é salvo, não vê com conversa fiada que vai fazer isso e aquilo para ser salvo, que não vai. A porta fechou, irmão. Na cruz, tudo consumado. É você mesmo que vai me ouvir e vai dar o dislike. Todos os filhos de Deus, de todas as gerações passadas, presente e futura, todos que são filhos já nascem salvos para a eternidade. Não perde a salvação. E todos os que nascem da perdição, eles nascem naturalmente, biologicamente, cumprem o seu papel, o propósito que Deus estabeleceu por sua vontade, depois morre e acabou. Foi parábola, queimado no fogo. Foi destruído. Por quê? Porque a porta fechou. Quem está fora não entra e quem está dentro não sai. Eu perco a salvação hoje, amanhã eu adquiro de novo, hoje eu ganho de novo e amanhã eu perco de novo. Não, irmão, não existe isso com Deus. É melhor aceitar, porque se não aceitar, não vai mudar nada, vai continuar sendo assim. Olha lá. Mateus 25, 11 e 12. E depois chegaram também as outras virgens dizendo... interessante, também eram virgens, ó. É uma parábola. Senhor, Senhor, abre-nos. E ele, o Senhor, respondendo, disse, em verdade vos digo, que vos não conheço. Não conheço vocês. Como assim, Senhor? Eu faço parte das 10. Eu também sou virgem. Tudo bem, eu só não tenho o azeite. Mas eu sou virgem.
Eu só sigo o único Deus. Eu não adoro vários deuses. Eu sou virgem. Eu profetizo. Não conheço. Olha lá, Mateus 7:22. Muitos me dirão naquele dia. Que dia? Não, lá. Não é lá. Não é lá. É lá, passado. Na consumação dos séculos. Jesus disse, não passará esta geração. Esta minha? A nossa? A dele. Não passará esta, a minha geração, Jesus dizendo, que isso tudo não se cumpra. Lá na consumação do século, muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome, e em teu nome não expulsamos demônios, e em teu nome não fizemos muitas maravilhas. Em teu nome eu dei até água ungida, azeite, fronha. Vocês observam que tem uma semelhança desse povo atual com aqueles que não estavam preparados, tá bom, irmão? E aí, irmão, esse povo aí não vai entrar na festa? Não vai entrar na festa porque aquela festa da parábola já aconteceu. Mas e aí, irmão, esse povo aí são ou não são? Eu só tenho uma coisa para dizer para vocês. O Senhor conhece os que são seus. E Jesus disse, pelos frutos conhecereis a árvore. Então conhecendo o caráter de Deus, nós vamos discernindo algumas coisas. Então, como dizia minha avó, deixa Deus com o seu mundo. Expulsamos demônios, fizemos maravilhas, curamos enfermos. 23. Então lhes direi abertamente, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Não conheço vocês. Vocês não são convidados para o meu casamento. Conjecturando. Irmão Elcio, deixa eu entrar no teu casamento, rapaz. Eu só queria comer aí um pastelzinho. Não. Eu só fiz tantos convites e já dei. Quem foi convidado foi. Você está de fora. O casamento foi do Senhor. Ele escolhe o que Ele quer. A obra é dele. Amém? Onde é que entra o livre-arbítrio do homem aqui para a salvação, gente? Isso é a predestinação por meio das parábolas. Mateus 13:15. Porque o coração... volte aqui, ó. Porque o coração deste povo está endurecido, e ouviram de mau grado e com os seus ouvidos. Porque o coração deste povo está endurecido, e ouviram de mau grado com os seus ouvidos, e fecharam os seus olhos, para que não vejam com os olhos, e ouçam com os ouvidos, e compreendam com o coração, a mente, o entendimento, e se convertam, e eu os cure. E por que é que eles ouviram de mau grado? Porque eles tinham os corações endurecidos. Romanos capítulo 9, versículo 18. O Senhor amolece a quem quer e endurece a quem? A injustiça da parte de Deus. Apocalipse. Apocalipse 21:27. João na ilha de Pátimo. E não entrará nela. Não vai entrar nas bodas. E não entrará nela coisa alguma que contamine, e que cometa abominação e mentira, mas só os que estão inscritos no livro da vida do Cordeiro. João na ilha de Pátimo falando. Nas bodas, no casamento, não vai entrar nela, na festa, que comete abominação, que comete mentira, mas só os que estão escritos no livro da vida do Cordeiro. Só entra quem tem o
convite no céu. Só entra quem está escrito no livro da vida. E não foi o seu pastor que pediu para Deus escrever o seu nome lá. Foi Ele. Foi Cristo. Sim, o nosso pastor que escreveu o nosso nome no livro da vida. Apocalipse 20, 14. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida, olha que interessante. Só entra quem está escrito no livro da vida. Só entra quem tem o convite para o casamento. Só entraria quem tinha o convite para o casamento. E aqui, aquele que não foi achado escrito no livro da vida, foi lançado no lago de fogo. Não entra. Vai aonde? Eu vou nas bodas do Senhor. Você foi convidado? Me chamaram. Eu vou lá. Portaria. Não, seu nome não está aqui não. Você não foi convidado para esse casamento não. Parábola. Amarre ele. Pés e mãos. Lance nas trevas. Ali haverá fogo e ranger de dentes. Aí nós vemos até brincadeira hoje de mau gosto, mas isso é para confrontar o sistema religioso. Aí passa uma senhorazinha ascendente, banguela. E glória a Deus que aquela senhora banguela vai para o céu, né, irmão? Não é isso? Ou não? Porque quem não vai são aqueles que têm dente, que diz que lá no lago haverá fogo e ranger de dente. Então quem não tem dente vai para o céu. Ô glória! Peraí, né, irmão? É isso que o sistema entende. Não, irmão, porque lá no inferno haverá fogo e ranger de dente. Então quem não tem dente vai para o céu, porque não tem dente para ranger lá. Não é isso? Me corrija se eu estiver errado. E ao mesmo tempo que eles dizem que lá é fogo que vai destruir quem não aceitar Jesus, ao mesmo tempo eles dizem, Senhor, ô glória, derrama desse fogo, Jesus. Manda fogo, eu quero fogo, fogo. Mas o fogo não é um símbolo para destruição. Por que é que tu está pedindo fogo? E aí um texto mal interpretado, Mateus capítulo 3, versículo 12. João Batista disse, ele vos batizará com o Espírito Santo e com... Eita glória, manda Jesus. Eu já tenho o Espírito, eu falo labachúria, agora eu quero o batismo com fogo. Calma aí, irmão. João está falando de um juízo. João está falando para dois grupos de pessoas. Alguns criam, eram batizados. E os outros que não criam, iam no Jordão fazer o quê? Zombar de João. Aí João disse, Jesus não disse que batiza ninguém com fogo. João que disse, ele vos batizará com o Espírito Santo, os filhos, e com fogo. A palha vai ser queimada, os bodes vão ser destruídos. Entendeu? Ô Senhor, me batiza com fogo, nem sabe o que está pedindo. Tem um louvor aí de um cantor muito famoso. Derrama fogo sobre nós. Meu irmão, se Deus fosse ouvir essa tua oração, nós estávamos, era fritinho, parecia aquele peixinho na frigideira. Fogo é sinônimo de juízo, de destruição. É isso que João está falando aqui, ó. É uma força de expressão, é uma parábola. Aquele que não foi achado escrito no livro da vida, amém, foi lançado no lago de fogo, vai ser destruído, queimado. É isso que João está falando. 2 Tessalonicenses 1,19, olha lá. E o que é esse ser lançado no lago de fogo, irmão? O que é isso, ser queimado? O que é esse batismo com fogo? O que é, irmão, não ter azeite na lamparina para entrar na festa? O que é, irmão, não está
de vestes de núpcia, não está adequado para a festa. O que é, irmão, ser amarrado e lançado lá no fogo, onde vai haver ardor e ranger de dentes? Aqui. 2 Tessalonicenses 1:9. Os quais, por castigo, é o quê? É castigo, né? Padecerão eterna o quê? Perdição. E que perdição é essa? Longe da face do Senhor e da glória do seu poder. Aí a perdição. É a ausência da eternidade. É a ausência da presença. É a ausência do Espírito. É a ausência da comunhão, da regeneração e da unificação que foi feita quando Jesus disse: está consumado, e o seu povo que viveu naquele pacto, que viveu debaixo da lei, foi reconciliado com ele. E nós que nascemos depois da cruz, depois da obra consumada, depois da graça estabelecida, nós já nascemos unidos, batizados, salvos, perfeitos, regenerados em Cristo Jesus. Por quê? Porque foi ele que casou, e foi ele que convidou, e foi ele que escolheu. 2 Timóteo 2,19. Todavia o fundamento de Deus fica firme tendo este selo. Não vou prender não, é só para concluir o raciocínio. O Senhor conhece os que são seus, e qualquer que profere o nome de Cristo, aparte-se da iniquidade. Então o Senhor conhece os seus. O Senhor sabia quem Ele ia salvar. Ele disse: eu dou a vida pelas minhas ovelhas. Romanos 8:29. Porque os que dantes conheceu, também os predestinou, para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. 30. E aos que predestinou, a estes também chamou. E aos que chamou, a estes também justificou. E aos que justificou, a estes também glorificou. Olha para isso, irmão. Ele fez tudo isso na vida dos seus escolhidos. Ele nos tornou dignos, não daquela parábola, mas do seu reino eterno, amém? Tem mais? Romanos 9,14. Que diremos, pois? Que é a injustiça da parte de Deus? Ele convida todo mundo e na hora de entrar ele escolhe? Que ele vai casar e manda convidar e na hora que chega ele vai escolher quem entra? A injustiça da parte de Deus? Eu não estou entendendo esse noivo aí. De maneira nenhuma, não é justiça da parte de Deus. Romanos 9:22. E que direis? Se Deus querendo mostrar sua ira... Deus queria mostrar o quê? A ira. Então para mostrar a ira, ele tinha que ter virgens loucas. Para mostrar a ira, ele tinha que ter convidado indesejado na festa. Para mostrar a ira, ele tinha que ter bodes entre os convidados. Para mostrar a ira, ele tinha que ter um diabo entre os apóstolos. Para mostrar a ira, ele tinha que levantar Faraó no Egito. Para mostrar a ira, ele tinha que mandar Nabucodonosor comer capim. Para mostrar a sua ira, ele teve que derrubar a torre de Babel, de Nimrod. Tudo Deus. Tudo Deus. E que direis, se Deus, querendo mostrar sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita paciência os vasos da ira preparados para quê? É convidado, mas não entra. Anda junto, mas não faz parte. É parente, mas não é da família. Aí, irmão. Mas Jesus, mas parece... Tem irmão dando glória aí, é parente, mas não é da família. Vocês são animais. É forte, né? Jesus.
Mas parece, o joio é bem parecido com o trigo. O Senhor disse, deixa lá. No dia da colheita, no dia do casamento, é que vai haver a separação. Agora não, os discípulos já queriam, manda anjo lá, assim, para cortar logo. Deixa só os salvos, glória. Terra, não. Deixa lá. É parecido. Mas e para que o Senhor quer? Rapaz, deixa lá, é para cumprir propósito. Mas Senhor, para que o Senhor quer um perdido no meio do salvo? Meu filho, você nunca leu Provérbios 16:4, não? Deus criou todas as coisas, inclusive o ímpio para o dia do mal. Meu filho, você nunca leu Eclesiastes, não? 7:13. Atenta para a obra de Deus, quem pode endireitar o que ele fez torto, irmão? Suportou com muita paciência os vasos da ira preparados para a perdição. 23. Romanos 9:23. Para que também desse a conhecer as riquezas da sua glória nos vasos de misericórdias que para a glória já dantes ou glória. Para a sua glória ele já preparou de antemão. Para quê? Para que desse, para que nós conhecêssemos as riquezas da sua glória. Efésios 1:4. Como também, não, irmão, você vem falar de predestinação. Como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. 5. E nos predestinou para o quê? Para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade, seu próprio propósito, seu desejo. Mas não é eu que aceito ir para a festa ou não, não é eu que tenho que me virar para pegar o azeite e encher a lamparina, não. Não, irmão. Não. Não depende de quem quer, nem de quem corre, mas de quem ele se compadece e usa de misericórdia. 11, Efésios 1:11. Nele, digo, em quem também fomos o quê? Feitos herança, havendo sido predestinados, conforme o propósito daquele que faz todas as coisas, segundo o conselho do pastor presidente. Segundo o conselho da sua própria vontade. Ele quis e acabou. Isso é que é difícil, irmão. Meu pai, segundo o conselho da sua vontade. Atos 13:48, vamos lá. Vamos de palavra. E quem? E os gentios, no contexto, Paulo está pregando para uma multidão. Alguns judeus descartaram a mensagem, já queriam bater e matar Paulo. Aí entre eles havia alguns gentios. E os gentios, ouvindo isto, alegraram-se e glorificavam o quê? A palavra de quem? De Paulo? Do Senhor. E creram todos quantos estavam vertidos para a festa. Creram todos quantos tinham azeite na lamparina. Não é assim que vocês querem que eu pregue? Não é vocês da graça não, né? É o sistema que vai entrar aí. Quem creu, irmão? Aqueles que tinham azeite. Quem creu, irmão? Quem esperou o noivo, irmão, para entrar na festa e comer do banquete que já estava pronto e tinha carne de boi, e tinha vinho, e tinha tudo lá preparado? Os predestinados. Quem estava vestido com as vestes de núpcias, irmão? Os eleitos antes da fundação do mundo, irmão. Amém! Oh, glória! E creram todos quantos estavam destinados para a vida eterna. Então não tem esse negócio de, eu não estou com azeite e eu não estou com a roupa decente para a festa. Não, irmão. Só creram quem foi predestinado, quem foi escolhido, quem Deus escolheu. E aí ele chamou para aquele casamento. E naquele casamento, na cruz, ele colocou a aliança com a igreja. Está consumado. Casamento perfeito. E aí,
nós entendemos por quê nós fazemos parte desse casamento. Nós éramos maus, mas Ele mandou convidar bons e maus, para que ninguém se glorie. Eu nunca roubei, eu nunca xinguei meu pai, eu nunca disse um ai para minha mãe. Eu sou perfeito, então eu sou salvo. Agora você chegou até a bater no teu pai? Chame bons e maus. Vou dar uma coça porque são meus filhos. Vai colher, mas vai sentar comigo no banquete. Mas aí o sistema joga esse banquete lá para frente, né? Naquele grande dia do Apocalipse, aleluia, o Senhor vai estar sentado à mesa e você vai estar no banquete. Você já está, teu espírito já está nele, reconciliado, perfeito, batizado, unido. Gálatas 3,16. Ora, as promessas foram feitas a Abraão e a sua descendência, singular. Não diz e as descendências, como falando de muitas, mas como de uma só. É e a tua descendência. Quem é quem? Quem está no casamento? Quem entrou no casamento? A descendência, irmão. De quem? De Cristo. Quem tinha azeite na botija, na lamparina? A descendência, irmão. De quem? De Cristo. Aí muitos diziam, mas eu também sou filho de Abraão. Deus disse, olha, se vocês tivessem Abraão por pai, vocês não estavam aí querendo me apedrejar. Porque Abraão viu o meu dia. Como assim? Tu não tem nem 50 anos e está dizendo que Abraão viu o teu dia? Aí ele disse, antes de Abraão existir, eu sou. A descendência dele faz parte. Porque a descendência é de Cristo. Romanos 9,7. Nem por serem descendência de Abraão, são todos filhos. Mas em Isaac será chamada a tua descendência. Isaac, descendência, Cristo. Romanos 9,8. Isto é, não são os filhos da carne que são filhos de Deus. Quer se achar filho de Deus segundo a carne, irmão? Não são os filhos da carne que são filhos de Deus. Mas os filhos da promessa são contados como descendência. Não são os da carne. Epa, peraí. Eu sou judeu, tenho que entrar nesse casamento aí. Eu sou de Israel. Nem todos que são de Israel são israelitas. Nem todos que são filhos da carne, nem todos que vieram da linhagem de Abraão são filhos de Deus. Porque é em Isaac que seria chamada descendência. Amém? Segunda Coríntios 11:2. Dizendo Paulo aos Coríntios: porque estou zeloso de vós, com zelo de Deus, porque vos tenho preparado para vos apresentar como a virgem pura ao noivo. Não é noivo, mas não, porque já houve o casamento. A saber, Cristo. Então essa era a mensagem de Paulo para apresentar à igreja a esposa, aquela que casou na cruz com o seu Senhor, apresentar essa igreja perfeita e como uma virgem pura, a um só marido, que é Cristo. E essa igreja, nele, como virgem pura, ela está perfeita, salva e abençoada. E nós encerramos em Efésios 5:27. Olha lá. Para apresentar a si mesmo, igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Amém, amados?
Essa é a igreja de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Graça e paz e até a próxima, permitindo, papai.